E aí, pessoal? Então a gente vai ver o que é o Observable Pattern, tá? Ah, mas antes da gente entender isso, a gente tem que entender que ele é um processo de coleta de informação, tá? Então ele é subdividido entre um cara que vai escutar e entre um cara que vai receber tudo isso, tá? Ah, Antes, opa, antes a gente tinha um processo que a gente podia fazer pooling. O que é o processo de pooling? É quando a gente quer saber que algo mudou, ficar perguntando toda hora para aquele objeto, tá? Então, como a gente pode ver aqui, a cada um segundo eu ia perguntar para outro objeto, cara, tu mudou, tu mudou, tu mudou, tu mudou, tá? Então daí a gente consegue ver que era um pouco ruim isso, porque a gente acaba gastando muito processamento que é totalmente desnecessário. Então, enquanto ele não tiver mudado, a gente vai continuar perguntando para conseguir fazer alguma ação em cima disso, tá? Então, acaba sendo bem complicado. Então, se a gente pensar que a gente está no YouTube procurando vídeo de gatinhos, a gente vai ter que apertar F5 toda hora até ver se saiu um novo vídeo de gatinho. Aí que entra o Observable Pattern, tá? O Observable Pattern é uma divisão que a gente faz, tá? Primeiro, para vocês entenderem, ele é um padrão de projeto que se concentra mais na parte de comportamento, tá? É um padrão de projeto comportamental, tá? E ele define uma dependência leve entre os itens, tá? Então, o Observable vai ser o cara que vai ficar falando e o Observer o cara que vai ficar escutando, tá? Então, uh, o Observable pode enviar notificações para todo mundo que quiser ouvir ele. Então, no final de contas, é bem mais simples do que parece, tá? A gente pode pensar nisso como YouTube. A gente como usuário, tá? Querendo ver os vídeos, a gente se inscreve em canais em que o YouTube nos manda modificações, diferente como a gente tinha visto, que a gente fica perguntando, tá? Então, quando a gente quer que algo aconteça, a gente simplesmente aguarda ser notificado. Enquanto não for notificado, a gente não gasta processamento nenhum. A gente simplesmente fica em standby, tá? Então, para fazer a implementação disso, a gente tem o Observer e o Observable, tá? O Observer, como vai ser simplesmente notificado, não vai ser um cara mais que vai ficar perguntando, e sim um cara que vai ter uma notificação feita, ele vai ter simplesmente a função de notify, tá? Já o Observable, que normalmente é um objeto que vai ter inscritos de forma literal praticamente, ele vai ter o ADD Observer, que é adicionar um cara que vai ficar ouvindo, tá? Até para quando ele fizer alguma coisa, ele literalmente por debaixo dos panos der um for each e ficar executando a função notify daqueles observers, tá? Então, ADD Observer para adicionar um observer, remove observer para remover um deles, obviamente, e notify, que vai ser o processo dele fazer esse for each e notificar cada um deles, tá? Então, nada mais que o observable tem um pacote, um agrupamento de vários observers para que quando algo acontecer ele possa notificar todos eles, tá? Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem o framework do Vue.js, que é JavaScript, tá? Na hora que ele renderiza aqui o nome da pessoa, ele não vai ficar a todo momento perguntando se o nome dele é José, se o nome dele é Mário, ele não vai gastar processamento para ficar fazendo esse tipo de pergunta, que é o que a gente tinha falado lá no começo sobre pooling, tá? Então, o que que ele vai fazer? Quando a pessoa em si mudar, ele vai mandar uma notificação, obviamente tudo isso por debaixo dos panos, tá? E ele vai saber que ele tem que renderizar de novo aquela pessoa.nome, tá? Então, lá no código do Vue, a gente tem uma parte lá em que ele explicitamente chama observables, tá? Que a pessoa seria um observable e a parte das renderizações do template seriam observers. Então, quando uma pessoa for criada, ele por debaixo dos panos manipula ela para virar um observable, tá? Então isso é bem legal ver que ele não gasta processamento para fazer esse tipo de verificação. Quando a pessoa realmente mudar, ele vai renderizar de novo, tá?
E agora a gente vai dar uma olhada em como isso funciona no Java e fazer um exemplo bem simples. Beleza, agora a gente consegue, agora que a gente entendeu um pouco da teoria, ver como é que isso vai funcionar no código também, né? Então a gente vai ter duas interfaces, tá? Uh, Se a gente lembrar lá, o Observer só tinha uma notificação, né? Eu botei aqui como atualizado. Isso tudo aqui que eu estou colocando aqui é só para a gente entender um pouco como funciona e sair um pouco da teoria e ver como é que funciona na prática, tá? Então não se apeguem tanto aos nomes, que eu modifiquei um pouco os nomes para que fique um pouco mais visual, tá? Então a gente tem o Observer que simplesmente é notificado e o Observable, que é o cara que é escutável, entre aspas, tá? Ele pode inscrever novos observers, ou seja, o canal do YouTube ali pessoas podem se inscrever nele, né? E o notificar seria ele fazer um for each em cada inscrito e notificar do vídeo, entende? Então, se a gente vir aqui agora, a gente tem a classe usuário, tá? Ele é um observer, eu como usuário do YouTube, a gente está usando como exemplo aqui, tá? Um cenário como se fosse objetos parecidos com notificações do YouTube, tá? Um canal, um usuário, poder ser um inscrito do canal, tá? Então, a gente tem o nome dele e ele simplesmente é atualizado quando tudo isso acontece, tá? Simplesmente isso. Daí, então, quando um novo vídeo entrar, vai aparecer o novo vídeo do canal e o nome do vídeo, tá? Até aí bem simples, tá? Ele só está implementando a interface de Observer, tá? Então quer dizer que ele é um escutador, entre aspas. Aqui um vídeo. Um vídeo simplesmente tem um nome, tá? Que eu tinha criado para ele poder disparar com o nome quando for criado um novo vídeo, tá? E aqui o canal, que é um dos mais importantes, tá? Sem tirar a importância do usuário. A gente tem um nome, a gente tem uns inscritos dele e tem os vídeos, tá? Então, no começo, a gente só adiciona um nome e com o tempo a gente pode ir inscrevendo, tá? Novos observers, ou seja, novos usuários. Então a gente está adicionando novos inscritos para esse canal, tá? Então a gente tem ali o canal Nerdologia, eu vou ali e me inscrevo. Lá nos inscritos do canal Nerdologia tem eu por enquanto. Quando ele lançar um novo vídeo, que seria adicionar vídeo aqui, o que vai acontecer? Eu vou adicionar os vídeos na listagem de vídeos e vou notificar todo mundo desse vídeo aqui. Então, se a gente vê aqui na função de notificar, ele está fazendo um for each em cada vídeo e executando a ação atualizado, tá? Que se a gente vê aqui em usuário, aqui, ele tem a função atualizado. Então, nada mais é que o observable, né? O cara é responsável por simplesmente dar um for each e ficar cuspindo informação para todo mundo que é interessado nela, tá? Eu estou usando aqui o exemplo do canal, mas a gente poderia criar um observer, por exemplo, de um objeto qualquer, e esse objeto a gente quer criar gráficos de barras dele, por exemplo, tá? Então, sobre pagamentos, a gente tem um array ali de pagamentos e quer que qualquer mudança em tempo real que aconteça com esses objetos, a gente avise o mapa, avise os gráficos que eles têm que mudar também em tempo real, tá? Então, isso é utilizado em qualquer lugar que tu precise algo que aconteça em resposta a outra coisa, tá? Então, acaba sendo um pouco mais chega a ser um pouco bem simples na hora que for trabalhar com isso. Então beleza, como é que eu implementei isso, tá? Eu criei um usuário chamado Rafael e 2 canais do YouTube, tá? O Nerdologia e o Ciência Todo Dia. Criei 3 vídeos e me inscrevi nesses 2 canais, tá? Então os observers, que sou eu, me inscrevi em 2 canais que são observables, tá? São observáveis, tá? Adicionei esses 3 vídeos e aí, se a gente rodar, tá? O que aconteceu? Eu adicionei os 3 vídeos e aqui ele acabou caindo lá no usuário, lá na função atualizado, novo vídeo no canal e o nome do vídeo, tá?
Então, para vocês verem que é simples, tá? Ah, o funcionamento do Observable Pattern, tá? Não é para ser complicado, ele é um padrão relativamente simples. Só realmente acaba tendo uma confusão quando a gente tem observer, observables, e lembrando que em muitos lugares, quando vocês forem estudar, vocês vão ver o nome de observable como subject também, tá? Então, era isso que eu queria mostrar, mostrar que é bem simples mesmo, e é isso aí.